pessoal, vamos dar início aqui à nossa aula 3, dando prosseguimento ao nosso curso, iniciando a primeira aula aqui da nossa unidade 2, condutos forçados. Essa aula está dividida em 3 momentos. No primeiro momento, vamos ver conceitos básicos, do que é que se trata essa perda de carga ou de dissipação de energia. Depois a gente vai ver um tipo específico de perda de carga, que é a perda de carga distribuída. Vamos trabalhá-la analisando como é que a tensão tangencial a influencia e depois vendo como é que a gente faz para calculá-la pela metodologia da equação universal da perda de carga. Depois veremos algumas aplicações dessa equação. Então, o primeiro conceito aqui que a gente tem que ter em mente é o conceito de conduto forçado. Conduto forçado são tubulações ou tubos em que o escoamento ocorre a uma pressão diferente da pressão atmosférica. Aqui é uma pressão ou menor do que a pressão atmosférica ou uma pressão maior do que a pressão atmosférica. Posteriormente a gente vai ver cada um desses tipos de escoamentos com pressões atmosféricas diferentes. Uma característica peculiar, uma característica própria do conduto forçado é que a seção ela é sempre plenamente preenchida. Então, em um escoamento de um conduto forçado, a seção do escoamento está sempre preenchida por água. Então aqui na figurinha tem um esquema comparando condutos forçados com condutos livres. Note que no conduto forçado, a seção do meu conduto está sempre plenamente preenchida. Então aqui tem um resumo de suas características. No conduto forçado, a pressão sempre diferente da pressão atmosférica. A seção do conduto sempre aparece plenamente preenchida. E a energia envolvida no escoamento pode ser oriunda de uma bomba ou oriunda da gravidade. Ao contrário dos condutos livres, em que a pressão é sempre a pressão atmosférica, a seção nunca é plenamente preenchida, ou seja, sempre parcialmente preenchida, e a única fonte de energia possível aqui nos nossos condutos livres vão ser a gravidade. Lembrando que são 2 grandes grupos aqui, são 2 grandes temas aqui, e que primeiro a gente vai tratar dos condutos forçados. Os condutos livres ficam para um pouco mais adiante. Num primeiro momento do nosso curso, nós tínhamos considerado o escoamento de um fluido perfeito. O que significava aquele fluido perfeito? Significava que ele não tinha viscosidade, portanto ele não resistia ao escoamento. Dessa forma, ao não resistir ao escoamento, eu não tinha no escoamento uma dissipação da energia associada a ele. No decorrer do curso, em foronomia, foi introduzido o conceito de dissipação de energia. No decorrer do curso, foi introduzido o conceito de dissipação de energia. Foi visto que pelo contato, pela interação do fluido com o conduto, essa interação me permitia uma dissipação de energia, ou imprimia uma certa dissipação de energia ao fluido. Aqui, nos condutos forçados, as perdas de carga elas acontecem de 2 formas, uma de forma distribuída e outra de forma localizada. A perda de carga distribuída ela ocorre ao longo do escoamento ou ao longo da tubulação, e ela se deve principalmente ao fato de o fluido resistir ao escoamento, portanto, ao fato de o fluido ter uma viscosidade. A perda de carga distribuída, veremos mais para frente também, que ela depende da interação do fluido com o conduto. Ela vai depender de uma grandeza chamada rugosidade. As perdas de carga localizadas, que serão vistas mais adiante no nosso curso, elas ocorrem devidas a singularidades na tubulação.
Então vamos tratar especificamente das perdas de carga distribuídas. Imagine nessa figura que eu tenha um escoamento em um conduto e esse escoamento é um conduto forçado. Eu vou instalar em dois pontos ao longo do escoamento dois manômetros diferenciais. Conforme vimos em aulas anteriores, esses manômetros vão medir as cotas de pressão mais cota de energia potencial. Então, em cada ponto eu tenho cota de pressão mais cota de energia potencial. Essa soma corresponde à cota piezométrica. Aplicando Bernoulli entre os pontos 1 e 2, e agora considerando essa diferença de altura ou essa dissipação de energia que ocorre entre os pontos 1 e 2, nós vamos verificar que essa dissipação de energia, que é o que nós vamos estar interessados em calcular, corresponde à diferença de cotas piezométricas entre os pontos 1 e 2. Analisando a natureza dessa perda de carga, a natureza dessa dissipação de energia, a gente pode tirar daquele conduto forçado, daquele escoamento em conduto forçado, um volume de controle e analisar as forças que estão agindo nesse volume de controle. Fazendo o somatório das forças, nós tiramos aqui, isolaremos aqui a tensão tangencial. A gente viu que essa tensão tangencial era uma forma de uma força dissipativa se distribuir por uma área de contato entre o fluido e o conduto. Mais para frente, veremos que essa tensão tangencial ela está diretamente relacionada à dissipação de energia no escoamento. Aqui, fazendo o equilíbrio dessas forças que estão demonstradas, que são apresentadas aqui no desenho, a gente pode concluir que essa tensão tangencial é a multiplicação do peso específico do fluido por um raio hidráulico. O raio hidráulico é uma grandeza geométrica que depende do quanto esse formato, o formato da seção transversal do conduto, se aproxima de uma tubulação circular, vezes a perda de carga dividido pelo comprimento entre os dois pontos das extremidades do volume de controle analisado. Então eu tenho a tensão tangencial nesse formato. Veja bem, para chegar a uma forma de representar a perda de carga em função dos parâmetros do conduto e dos parâmetros do fluido, nós vamos lançar mão aqui de um teorema que é visto lá na mecânica dos fluidos, que é o teorema fundamental da análise dimensional, ou teorema dos πs. Então, o teorema dos πs me diz o seguinte, que eu posso, achando um número adimensional, eu posso escrever esse número adimensional pela multiplicação de outros números adimensionais. Que, para simplificar a forma como ela é aplicada à perda de carga distribuída, nós conseguimos observar que essa perda de carga distribuída ela é função de 6 parâmetros. Ela é função da massa específica do fluido, da velocidade que o fluido adquire no escoamento, do diâmetro da tubulação, da viscosidade do fluido, do comprimento da tubulação e de uma grandeza denominada rugosidade da tubulação. Para a aplicação do teorema fundamental da análise dimensional, a gente tem que os números adimensionais
que envolvem essas 6 grandezas são 3. Um adimensional π1 para a tensão de cisalhamento, um adicional π2, que é conhecido e que vai ser trabalhado aqui bastante pela gente, que é o número de Reynolds, e o terceiro π, que também será bastante trabalhado aqui pela gente, que é a rugosidade relativa. Dessa forma, eu vou buscar representar o primeiro adimensional, π1, em função dos π's 2 e 3. Assim, eu encontro que o primeiro adimensional, que relaciona a tensão de cisalhamento, massa específica e velocidade ao quadrado, ela é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Note que da equação 2, eu tinha que a tensão de cisalhamento ela era função da perda de carga. Fazendo uma pequena substituição de equações, eu chego na equação universal da perda de carga, que tem esse formato. ΔH, perda de carga, é igual a um F, que já eu explico o que ele significa, vezes o comprimento da tubulação sobre o seu diâmetro, vezes a cota de energia cinética V ao quadrado sobre 2G. Note que esse F ele é um número adimensional. Veja, a dimensão de dissipação de energia é uma dimensão de comprimento, portanto, unidade no sistema internacional, metro. Mesma unidade para V ao quadrado sobre 2G, que é metro. L sobre D é um adimensional, portanto, esse fator de atrito, que é representado pela letra F, vai ser um número adimensional. Ele é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Esse fator de atrito ele varia em função desses dois parâmetros da forma como é apresentado esse gráfico. Esse gráfico é conhecido como diagrama de Moody e mais para frente a gente vai ver como utilizá-los. Agora é importante a gente enxergar somente que ele relaciona o fator de atrito com o número de Reynolds e a rugosidade relativa do meu material da tubulação. Ou seja, o fator de atrito expressa a perda de carga em função de uma característica do fluido, número de Reynolds, ou uma característica do escoamento, representada pelo número de Reynolds, e também por uma característica que é própria do material, que é uma rugosidade relativa, rugosidade absoluta sobre o diâmetro. Para aplicação, eu peço que se faça a solução do exemplo 1. Esse exemplo será resolvido em sala de aula.